Você não aguenta mais SUV e tá a fim de comprar um sedã. Caiu 250 mil reais na sua conta. Pá! Aí você precisa escolher uma das poucas opções que tem no mercado. Duas delas são de sedãs médios, com motor a combustão, dirigibilidade excelente e desempenho melhor ainda. Mas uma delas é um sedã grande e é elétrico. O que você acha? Você pode estar se perguntando por que a gente começou esse vídeo falando sobre sedãs médios para concorrer com esse cara aqui. Na verdade, a gente quis citar o Volkswagen Jetta GLI e o Honda Civic híbrido. A questão é que quando o EJ7 foi lançado, a Jack até levou para o evento de lançamento alguns sedãs premium alemães, o Mercedes Classe C, BMW Série 3, etc e tal, para poder fazer arrancadas, né? O problema é que o preço daqueles caras lá já ultrapassa pelo menos 70 mil reais além do preço desse aqui. Por 252.900 reais, que é quanto ele custa no site, você só consegue encontrar Jetta GLI, que custa 240 mil, e Honda Civic híbrido, que custa 242 mil. Os outros realmente já não entram mais nessa faixa de preço, por isso não dá para comparar. Estamos aqui no trânsito de São Paulo para a gente poder falar sobre o EJ7. A gente vai começar falando sobre desempenho e dirigibilidade. Sendo um sedã desse tamanho, né, ele é considerado grande pela Jack Motors, mas ele é médio grande, não é um full size, né, de acordo com os padrões que a gente tem aqui no Brasil. Mesmo porque ele tem exatamente o mesmo comprimento do antigo C4 Pallas, são 4,77 m de comprimento, e o Pallas era considerado um sedã médio. Então, que seja por posicionamento de mercado ou não, a gente espera que um sedã desse tamanho se comporte como um trambolhão. Mas a questão é que ele não se comporta assim, pelo contrário. Ele por ser elétrico, ele é até bastante leve. Ele é mais leve do que o Mercedes Classe C, que tem dimensões semelhantes do que o Audi A4, e é mais pesado do que o BMW 320i. Mas na verdade é o BMW que é leve, entendeu? Não é nem esse aqui que é pesado. Esse aqui pesa 1.650 quilos, né? Você tem uma suspensão predominantemente macia, porque também carro chinês ele é macio, é uma coisa da cultura deles. E ainda mesmo que ele seja tropicalizado, que ele venha para cá com alguns ajustes de suspensão para poder ficar mais parecido com o que o público brasileiro gosta, ele sempre vai ser um carro macio. Isso faz dele um trambolhão nas curvas? Não, mas a gente precisa tomar cuidado com uma coisa: ele também não é um sedã esportivo. E quando a Jack Motors trouxe ele para o Brasil, ela quis compará-lo, a gente já falou sobre isso no vídeo, vamos falar outras vezes, com os Mercedes Premium alemães, né? Só que aqueles caras lá, eles são muito melhores de curva. Esse aqui não é que ele não faz bem curva, faz curva, mas não abuse, porque ele não é esportivo, não pretende ser, e mesmo que ele tenha outros ajustes de direção, a suspensão não responde, só a direção que fica um pouquinho mais pesada. E também a gente precisa saber, não é que ela fica pesada, ela é levíssima ou leve ou menos leve nesses ajustes, entendeu? Então quando você coloca o ajuste Sport da direção, ela fica um pouquinho mais responsiva, sim, fica um pouquinho mais pesada, sim, mas ainda assim fica leve para o que a gente considera pesado. Os freios são bons, sabe? A gente já teve a oportunidade aqui, porque a gente está no trânsito de São Paulo, vez ou outra a gente tem que sentar o pé no freio para tentar controlar o carro de algum acidente, alguma coisa assim. Às vezes tem gente que entra na sua frente sem avisar, às vezes, enfim, a gente é humano, a gente se distrai também, mas a gente tem freios realmente muito bons. Nessa semana eu preferi dirigir quase sempre no modo padrão, em vez de dirigir usando o modo regenerativo dos freios.
né? E por quê? Porque quando você coloca no modo econômico, a resposta do acelerador ela fica muito mais lenta, né? E é claro, o sistema faz isso justamente para você poder economizar energia da bateria, entendeu? Carga da bateria. Mas ao mesmo tempo se torna um pouco maçante você dirigir um sedã desse tamanho sem a resposta que você espera de um sedã desse tamanho, né? E por consequência a gente acaba não usando o modo padrão, não tem opção de você usar os freios regenerativos, apesar de aparecer aqui no painel que a carga está que ele está recarregando um pouquinho de nada quando você solta o pé do acelerador, mas não é nada como o sistema de freios regenerativos. Mesmo assim, quando você pisa nos freios, que são a disco nas 4 rodas e tem toda aquela parafernália eletrônica, todas aquelas letrinhas, aquela sopa de letrinhas, ele responde bem, o sedã estanca, e aí a gente leva de novo em consideração o fato dele ser um sedã leve, como a gente já citou aqui, né? Por isso ele não tem tanta massa para deslocar e nem tanta massa para poder parar. O acabamento de forma geral é bom, sabe? A gente tem aqui, por exemplo, na frente, principalmente onde você nota mais sempre o acabamento de um carro, você tem muitos detalhes aqui que deixam o carro com aparência requintada, realmente uma aparência premium. A gente precisa destacar detalhes, porque tem uma coisa que dono de carro premium nota, são detalhes de acabamento. E tem alguns detalhezinhos aqui no acabamento desse carro que fazem a gente perder aquela sensação premium que um sedã alemão geralmente entrega. E é por isso que nesse vídeo eu fiz questão de não compará-lo a sedãs premium alemães. Eu comparei o EJ7 com alguns sedãs médios de alta performance que a gente tem aqui no Brasil, inclusive porque ele entrega uma performance semelhante também, né? E aqueles caras lá também são bem acabados, mas, por exemplo, o Jetta, ele tem um acabamento até semelhante a esse aqui, entendeu? Claro que talvez ele não tenha tantos apliques assim de couro como esse aqui tem, né? No painel ele tem uma faixa todinha de material que imita couro, que inclusive tem uma textura diferente no material dos bancos, do que a gente encontra aqui no console central, no apoio de braço nas portas, a textura é toda diferente. Isso realmente diferencia o carro, além do que ele tem esses detalhes em couro, todos os da porta, os daqui do console e do painel em marrom, enquanto os bancos são cinza escuro, preto, uma coisa assim, sabe? Só que aí vamos falar naqueles detalhes. A costura daqui do painel, ela não é uma costura totalmente regular, em alguns pontos ela é meio tortinha. Outra coisa, aqui no alto das portas, a gente vai falar sobre isso lá na frente, em vez de encontrar couro, você poderia encontrar o couro ou material macio aqui, você encontra plástico duro. Entendeu? Só que a gente não tem do que reclamar. A gente tem bancos confortáveis, a gente tem uma aparência geral. Aqui no painel minimalista, aqui no console um pouquinho menos minimalista, mas é um carro sim que entrega um acabamento bom. E rodando com ele, principalmente, você nota uma sensação de solidez. E isso sim é algo que todo comprador de carro premium procura, nota, espera que o dinheiro dele entregue, né? E esse aqui realmente entrega o que esse dinheiro que você pagou por ele quer trazer de volta, né? Pelo investimento. Em termos de acessórios, ele está muito bem servido. Ele tem tudo que um carro desse preço aqui deveria ter. Faltam algumas coisas, né? Por outro lado. Mas, por exemplo, olhando daqui da esquerda para a direita, como eu sempre costumo fazer, você tem vidros, one touch nas 4 portas, você tem maçanetas aqui para abrir as portas que são em alumínio mesmo, você encosta nelas aqui, você não tá vendo você sente aquela sensação friazinha do metal, sabe? Você tem apliques também de alumínio aqui no painel, ou de plástico, que imita alumínio, eu acho que é plástico, porque essa aqui já tem outra temperatura. O volante é multifuncional. O painel, ele é totalmente digital, e a central multimídia acho que é um ponto de destaque, porque ela é vertical, ela não é horizontal, né? Isso é, enfim, uma tendência. Só que eu acho que essa central multimídia, ela poderia pegar toda a área, sabe, que tem aqui da tela, mas ela tem meio que uma moldura aqui do lado, como se fosse um tablet antigo, sabe? E a definição dela também não é das melhores, nem a definição nem a resposta. Por outro lado, ela tem muitos recursos. Você consegue configurar todo o carro, a direção, você consegue ver o monitoramento de pressão dos pneus, você consegue mudar os parâmetros de regeneração dos freios. Enfim, você consegue fazer muita coisa aqui pela central multimídia. E tem uma coisa que é muito legal, inclusive eu estava esperando isso do EJS4, que a gente testou há algumas semanas. O sistema de som desse carro é realmente bom. Ainda que ele tenha só 3 faixas de equalização, assim como os outros carros da Jack Motors, você tem uma resposta muito melhor.
Guardadas as devidas proporções, porque aqui a gente não está num sistema de som premium como aquele sistema que a gente encontrava no antigo T8, a gente tem uma resposta aqui realmente muito boa, de graves, de médios, de agudos, né? E isso, de novo, é uma coisa sensorial que dono de carro premium gosta e nota, né? Então, pontos pro EJ7, pelo sistema de som. Em termos de segurança, a gente tem de novo aquela sopa de letrinha todinha: ABS, distribuição eletrônica de frenagem, controle de tração, controle de estabilidade. A gente pode inclusive desligar o controle de tração aqui, o que eu sinceramente não recomendo, porque esse carro aqui não é um esportivo e quando você pisa muito forte, ele distraciona de tanto torque que tem nas rodas dianteiras. Então é melhor você deixar ligado. Deixa ligado, né? Mexe não, tá bom, deixa bonitinho aqui. Mas ele tem uma ausência que é realmente muito notada. Deveria ter isso aqui, né? E ele, na verdade, são duas ausências. Ele não tem nenhum sistema de condução autônoma ou semi-autônomo. Ele não tem controle de velocidade adaptativo, ele não tem um controle de frenagem automático, ele não tem nem câmera de 360 graus, que até o EJS4 tem. Então, aí, isso é realmente uma coisa um pouco decepcionante, porque, de novo, estamos falando de um sedã que não custa muito mais do que o EJS4, custa 10 mil reais a mais só, mas é um sedã que veio com uma proposta de ser premium, apesar de não ser tão premium assim, e tem muitos carros de segmento muito inferior que já tem esses equipamentos. Até o SUV, que é inferior a ele no line-up, já tem câmera de 360 graus. Então essa ausência aqui nesse sedã é realmente muito sentida. Não deveria ser assim. Em termos de praticidade, esse cara aqui, óbvio, a gente está falando de um sedã médio grande, né? E ele é para um público que não está afim de comprar um SUV, porque já está cansado de SUV, mas gosta do feeling de um sedã, sentando mais baixo, com uma dirigibilidade diferente, um centro de gravidade mais baixo também, né? Mas ele vai levar a família, vai levar familhinhas, vai levar gente, vai andar com pessoas, né? Olha o tamanho do carro. Então, em termos de praticidade, ele está bem servido. A gente tem um porta-luvas, sinceramente, poderia ser maior, mas tem bom tamanho. A gente tem porta-objetos aqui nas portas. Esses porta-objetos aqui, eles são um pouco apertados, mas dá para você colocar uma garrafa de meio litro aqui, né? Eu tentei colocar uma garrafa de 1 litro e não coube, porque ela é muito gordinha, né? Tem dois porta-copos aqui. Os porta-copos são profundos, ótimo que sejam, porque aí não cai, né? Seja lá o que você esteja carregando aqui. Você tem uma bandeja aqui também. Inclusive, a gente até volta naquele negócio lá atrás, outra ausência sentida. Poderia ter um carregador por indução aqui nessa bandejinha, caberia certinho, mas não tem. Tem gente que acha estranho, mas aí eu já vou advogar a favor do EJ7, porque teve gente que virou e falou assim: poxa, tem duas entradas USB aqui, mas essas entradas ainda são do padrão antigo, por que essas entradas não são USB-C? Aí eu fico pensando, cara, todo cabo de carregamento de celular, a parte que pluga na caixinha que vai na tomada é USB do padrão antigo. O USB-C vai no celular, não vai necessariamente no carregador, entendeu? No plugzinho. Então essas entradas aqui, elas são absolutamente adequadas para qualquer cabinho que você tenha, sabe, de recarga na sua casa. O mesmo cabinho que você usa para carregar na tomada, você pode usar aqui. Então é uma reclamação que é assim: tá, tudo bem, pessoal, que é uma coisa mais moderna, a entrada USB-C é mais moderna do que essa entrada antiga aqui, sabemos. Mas não é necessário e não torna o carro mais ou menos moderno por causa disso. Essas entradas aqui estão excelentes. Mas voltando a falar do carregador por indução, que poderia ter aqui, né? Presume-se que um cara que tem esse dinheiro para comprar um carro desse aqui tem um celular que também permita carregamento por indução, né? Mas não tem carregamento por indução aqui, então... Enfim, terminando a questão da praticidade, você tem um descanso de braços aqui que é largo, sabe? E o carro todo é muito largo, então, pra você ter ideia, dá até para duas pessoas virem aqui com os bracinhos aqui apoiadinhos no descanso do braço, e ele tem um espaço razoável aqui para você poder colocar coisinhas, o que é bom, né? Em termos de praticidade também, você tem saídas aqui atrás para o ar-condicionado, que estão inclusive ligadinhas, né? E você tem uma entrada aqui, USB, que serve para você carregar o seu celularzinho, o que também é ótimo. Quero terminar falando do feeling. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Mas se tem uma coisa que uma pessoa que compra um sedã desse porte, ou ainda que não compre... Eu tô falando que eu não vou comparar com carros premium, mas ao mesmo tempo eu quero falar sobre a premissa da marca
versus a premissa de quem compra um sedã que tem preço semelhante a esse aqui de verdade, tá bom? Mesmo quem compra um Jetta GLI, o público que vai comprar um Honda Civic Touring agora, que provavelmente um Honda Civic híbrido agora, que é um cara bastante focado em tecnologia, provavelmente, meio ambiente, é um carro mais limpo, entendeu? Que tem um consumo melhor, né? Gasta menos combustível, polui menos, essas coisas todas, né? Ou um Jetta que provavelmente vai ter uma cabine mais requintada, mais estilosa, etc e tal. Um cara que compra um sedã desse preço espera ter um feeling legal na cabine. Eu vou ser repetitivo porque eu gosto de ser. Tem um negócio aqui, ó, teto solar. Vai até lá atrás esse teto solar. Essa parte aqui da frente todinha abre. E isso já traz uma luminosidade para a cabine muito bacana. Todo o feeling do carro, na verdade, é muito legal. O gostoso é que eu, sendo um cara grande, eu encontro bastante espaço. Eu consigo colocar meu braço aqui, ó. A ergonomia desse carro é realmente bem boa mesmo, sabe? Você tem todos os comandos que você precisa à mão, aqui, tudo bonitinho. Você não precisa tirar nem os seus braços dos apoios de braços para você poder fazer nada. E você tem uma visibilidade bem bacana com a seção da traseira, coisa sobre a qual eu vou falar um pouco mais adiante, né? Mas de forma geral, enquanto você está rodando com esse carro, especialmente à noite, com a iluminação do painel e com essas luzinhas interativas que tem ali na porta, ali acima da tampa do porta-luvas, aqui nessa porta também, você tem uma sensação de estar andando num carro, sim, mais tecnológico. O fato dele ser elétrico também ajuda, reforça essa sensação, né? Então, de todas as formas, você consegue, pelo dinheiro que você paga, ter essa coisa sensorial, entendeu? Que é extremamente subjetiva, repito, mas é importante, é um ponto que é muito considerado por quem vende carro para pessoas desse segmento, para gente que tem esse poder aquisitivo. Então a gente não pode fazer vista grossa a isso, né? O EJ7 ele consegue entregar o que os R$ 252.900 dele, que a etiqueta de preço sugere. O design do EJ7 divide opiniões, mas obviamente a gente vai começar pela parte boa aqui nos pontos positivos. Começando pela traseira, que na minha humilde opinião é o ponto mais bonito do carro. As lanternas são em full LED, as luzes de direção não, elas usam lâmpadas halógenas convencionais. Aqui do lado a gente tem essa linha que mistura coupé e, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa palavra, notchback. E a gente vem para frente, que é um ponto sobre o qual eu vou falar um pouco mais adiante. Agora, o que foi mais impressionante sobre o design desse carro é o quanto ele realmente chama atenção. A gente teve gente chegando perto dele para perguntar que carro era esse, de que marca que era, e ele realmente fez muitos pescoços virarem no trânsito. O EJ7 realmente tem preço muito competitivo em relação aos sedãs de mesmo tamanho dele ou com preço semelhante a ele. Vamos relembrar que lá no começo do vídeo a gente falou que não tem realmente mais como comparar esse cara aqui com os sedãs premium alemães, porque o preço deles hoje ultrapassa R$70 mil além do preço que a Jack cobra pelo EJ7, né? E se você for considerar que os sedãs que têm preço mais próximo são o Honda Civic Touring e o Jetta GLI, os dois com pegada completamente diferente, mas também sedãs de porte menor, esse cara aqui, sendo elétrico e custando R$ 252.900, realmente consegue fazer frente a esses caras, porque a gente está falando de um sedã médio grande para grande. Primeiro ponto positivo é o fato da cabine ser bem construída e minimalista. Eu estou sentado aqui no banco do motorista, como vocês podem ver, justamente para mostrar para vocês, olha, como que tudo é muito limpinho. As linhas são predominantemente retas, mas tudo é bem encaixado. Eles têm uma mescla aqui de imitação de couro marrom que fica bem legal. Esse couro vem inclusive aqui no console central, ó. Mas o que deixa a cabine mais bacana é que vocês estão vendo que os instrumentos estão todos desligados, porque o carro está desligado. Então isso torna a cabine muito limpinha, ó. O destaque vai inclusive para essa central multimídia aqui, que é vertical, né? Seguindo a tendência de muitos outros modelos aí elétricos ou até não elétricos que estão à disposição no mercado. Mas você vê que é tudo muito bem feitinho, tal, não tem nada chamativo, o que deixa uma atmosfera um pouquinho mais chique, né?
para o carro. Acho que a coisa mais chamativa talvez seja esse console central aqui, que tem um pouco mais de brilho, plástico brilhante e tal. Fora isso, a cabine é bem discreta e tem muita gente que gosta de carros justamente mais discretos. A gente não tem como falar das principais qualidades do EJ7 sem citar o desempenho. Vamos lembrar de alguns números. São 193 cavalos de potência e 34,7 kg de torque. É menos potência e menos torque do que o Jetta GLI, com o qual ele concorre em termos de preço, e que ainda é um sedã esportivo. O Honda Civic híbrido tem ainda a força dos motores elétricos lá para poder dar um empurrão maior no motor 1.5 turbo dele, que tem menos potência, mas obviamente ele tem o auxílio do torque instantâneo dos motores elétricos. Só que as marcas de aceleração de 0 a 100 km por hora dos três são exatamente as mesmas, 6,3 segundos. E a gente precisa lembrar que esse aqui é um sedã médio grande, que pesa mais do que os outros, mas mesmo assim não é tão pesado por ser um sedã elétrico. São só 1.650 quilos, que é muito menos do que muitos sedãs e SUVs de 2 toneladas elétricos à disposição aí no mercado. Vamos falar do espaço interno desse cara? São 2,76 de entre-eixos, então, obviamente, não tinha como ser diferente. Aqui na frente você tem espaço pra caramba, cabe gente de qualquer estatura aqui, e os bancos, a propósito, são bem confortáveis. Aqui no banco de trás, lembrando que a gente tem bancos dianteiros totalmente recuados aqui, ó. E você tem um assoalho completamente plano, espaço suficiente para as pernas também de gente de qualquer estatura. Agora o mais impressionante é isso aqui. Olha o tamanho desse porta-malas, meu amigo. São 590 litros de capacidade. Se você deitar os bancos, você tem 1.850 litros. Isso é mais do que muito SUV grande e até do que muitas peruas que já estiveram à disposição no mercado e infelizmente foram embora. Lembram que eu falei para vocês que o design dividia opiniões e eu ia falar sobre a dianteira do carro depois? Pois bem, na minha humilde opinião, também, com a qual você não precisa concordar, a frente é muito insossa em relação ao resto do carro, ó, tá vendo? É tudo muito liso. Aqui, onde poderia ser uma grade, mas também não faria sentido ser, você só tem a tampa dos bocais de recarga. Aqui no para-choque você tem até alguns apliques, só que esses apliques só aparecem direito em carros de outras cores, branco, etc e tal. Aqui no preto eles somem. Aqui na lateral o problema está no tamanho das rodas. Dá uma olhada nas dimensões do carro. Ele é um carro grande. E as rodas, mesmo tendo aro 17, ficam parecendo pequenas. Seria muito melhor se tivessem aro 18 ou 19. Agora o principal problema desse carro, na minha opinião, é o fato do design ser ao mesmo tempo bonito e genérico. Teve gente que confundiu ele com o Ford Fusion, teve gente que perguntou se era um novo Honda Accord, e teve gente que teve a pachorra de virar para mim e falar assim: pô, bonitão esse Prius, hein? É sacanagem você pagar 250 mil reais num carro e alguém confundir ele com Toyota Prius, que é um carro horrendo. No vídeo que eu postei há pouco tempo sobre o SUV EJS4, eu ressaltei 3 características que não deveriam estar presentes num carro daquele preço. Mas vocês acham que aquilo era um problema isolado? Tá aqui o mesmo trio problemático, ó. Bancos elétricos com ajuste elétrico só para altura e distância, mas regulagem do encosto manual. Direção com ajuste só de altura, sem ajuste de profundidade. E aqui a gente tem de novo, opa, vamos entrar, retrovisor com lingueta para um carro de 252 mil reais, Jack. Conserta isso! Eu apoiei o celular aqui para que vocês vejam exatamente a mesma coisa que eu vejo pelo retrovisor interno. Ó, dá uma olhada ali, tá vendo a vigia traseira? O vidro traseiro, como queiram. Ele é enorme, de verdade. Leva em consideração que ele sobe todinho junto com a tampa. Só que ele é muito inclinado por causa da característica de coupé desse carro aqui. Outro problema é que os encostos de cabeça traseiros são gigantescos. Resultado? A visibilidade traseira é horrível. Eu já ressaltei para vocês o design minimalista da cabine, né? Que tem um ar chique e ela também é bem acabada, sabe? Quase toda. Você pode dar uma olhada aqui em cima, é macio. Aqui, ó, no painel você tem uma faixa que imita couro e costuras de verdade mesmo, que também é legal. Aqui no console você tem couro, aqui você tem couro. Aqui nas portas também, ó, você tem esse revestimento aqui todinho que é de couro. E aqui também é, só que ele tem uma falha de acabamento que é meio imperdoável, especialmente para quem gosta de dirigir com o braço aqui, em vez de dirigir aqui. Plástico. De novo. Porta-malas é enorme, né? A gente já mostrou para vocês. Mas a bolsinha, onde ficam os cabos de recarga, fica solta dentro do porta-malas. Ao contrário do que acontece no SUV EJS4, ela não tem um espaço dedicado aqui embaixo. Embaixo da tampa você só tem o step, que é de uso temporário.
Ok, e no final das contas, qual é o nosso veredito? Você deve evitar, você deve considerar, você deve priorizar, ou você deve ir direto e comprar um Jaque EJ7? Na nossa opinião, você deve considerar a compra desse carro, porque ele é um bom produto em si, ele é um sedã grande, que apesar de ter algumas ausências incompreensíveis, você se acostuma com elas, você convive com elas, não é nada de outro mundo. Mas a questão é que ele é um carro muito específico para um público muito específico. Como a gente já falou várias vezes aqui no vídeo, você tem 3 sedãs que estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço. Se você quer esportividade sem se preocupar com consumo, você tem um carro. Se você quer uma mescla de esportividade com consumo consciente, você tem um segundo carro. Mas se você quer realmente um custo de rodagem, um custo de manutenção baixo, que é bastante espaço, mas não está muito preocupado em sair da cidade ou vai fazer apenas viagens curtas, esse sedã elétrico aqui, o Jaque EJ7, é realmente a sua opção.